Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Protesto violento na capital, manifestação a favor da reabertura do comércio e da intervenção militar termina com socos e chutes. Já os detalhes e toda a repercussão. Caso de agressão a idoso dentro de um hospital em Gravataí, a polícia investiga racismo. Já entenda o que aconteceu. Caixa paga R$600 a 6 milhões de brasileiros. Saiba se você pode receber ainda hoje. E as novas imagens de esperança. Pacientes ganham alta na luta contra o coronavírus no estado. Veja a alegria desses vitoriosos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Onze e 35 agora. Em tempos difíceis como os que nós estamos vivendo, a gente sempre diz que a solidariedade bate na porta. Lá na região sul do estado, a solidariedade está, sabe aonde? No portão das casas. Duas irmãs que são artesãs estão distribuindo máscaras caseiras para a comunidade, sem que a comunidade saia de dentro de casa. O cartaz é simples e não deixa dúvidas do recado. Quem passa pela casa da professora Carla em Pelotas sai com um acessório obrigatório no combate ao coronavírus. No intervalo da preparação das aulas, que ela e a irmã costuram juntas as máscaras de tecido. Estamos entregando uma média de 40 máscaras por dia, isso é muito bom mesmo. Fazendo com que as pessoas se sintam melhor e principalmente nesse momento. No início do mês, as máscaras começaram a ser fixadas na grade. E em pouco tempo, o cestinho passou a ser um ponto de referência para quem quiser levar um pacote como esse para casa. Além do acessório, vem um bilhetinho com uma mensagem de otimismo e esperança para enfrentar esses dias de pandemia. Uma boa proposta, porque para a população ver que é perigoso e usar a máscara. O ato solidário caiu na simpatia dos internautas. Já são mais de 70 mil compartilhamentos em uma só postagem. Esse infectologista lembra que todos podem e devem usar as máscaras caseiras, mas reforça outras recomendações de proteção. É o distanciamento social, é respeitar a distância entre as pessoas em situações em que a gente obrigatoriamente tenha que sair para ir no mercado, numa farmácia, observar a distância preferencial de 2 metros, né, porque é a distância segura para a emissão dessas gotículas. Ok? Não aglomerar de forma alguma e sempre lavar as mãos com água e sabão. Tá dado o recado. E olha só, nesse final de semana, o CTG Lanceiros da Zona Sul, que fica aqui em Porto Alegre, esse CTG se mobilizou para ajudar os que mais precisam no combate ao coronavírus. Vamos até a redação com a Gabi Lerina. Oi, Gabi, bom dia. Oi, André. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. É nesse clima de solidariedade. Foi lá no Belém Velho, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, como você disse. Olha, 15 cavaleiros percorreram o bairro durante 6 horas. A chamada cavalgada solidária serviu para arrecadar alimentos e materiais de higiene. Quase 1 tonelada. Olha que boa notícia, André. Nossa. 1 tonelada foi arrecadada. As doações superaram as expectativas da organização. Os cavaleiros usaram máscaras e luvas para poder fazer o coleta. Então, ou seja, eles estavam protegidos. A ação foi avisada por alto-falantes durante o trajeto. E os moradores contribuíram e os itens vão ser doados para as famílias carentes da comunidade. Materiais de higiene e também alimentos. Que belo gesto, né, André? Bacana, né? E importante que eles estão também protegidos, né? É importante o uso da máscara, ali usando luva sempre, lembrando que apesar de estar com a luva, né, não significa que pode levar a mão no rosto, não. E essa é a preocupação. Uma vez que se usa a luva, ela é como se tu tivesse com a mão. A única diferença é que para lavar, para passar álcool gel, tu tem mais facilidade usando a luva. Bom, vamos para uma outra informação. Gabi Lerina, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Ranulfo Vieira Júnior visitaram o primeiro hospital de campanha aqui em Canoas. Isso. Foi nesse final de semana, né, Gabi? Foi sim, a visita ocorreu no sábado, André. Lembrando que essa estrutura foi inaugurada no dia 16. São 13 leitos clínicos e 1 de UTI. O hospital vai funcionar 24 horas, fica ali em frente à unidade de pronto atendimento do bairro Rio Branco. O espaço está equipado com respiradores, 2 salas de triagem,
4 consultórios, enfermaria, vestiários e também um banheiro. Lembrando que a visitação, como a gente está mostrando agora para vocês aqui das autoridades, ocorreu no sábado pela manhã. Lembrando que Canoas tem 19 pacientes com casos confirmados e uma morte. Portanto, 19 pacientes, e é essa estrutura toda que está sendo montada, preparada, né? Caso novas pessoas, novos pacientes apareçam e precisem, né, de internação, Gabilerina. Isso aí. Obrigado pelas informações, até daqui a pouco. E agora nós vamos atualizar os números sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Foi atualizado agora há pouquinho pela Secretaria Estadual de Saúde. São 889 casos confirmados, 27 óbitos. E, ao todo, 98 municípios. Nós temos aqui Porto Alegre, mais 14 casos, chegando, portanto, a 388 e o número de 10 óbitos. Passo Fundo, na região central, são 43 casos confirmados com 4 óbitos. Caxias do Sul, na Serra, vejam que na semana passada o número era de 22 casos. São 42 casos lá em Caxias do Sul. Bagé, o número é de 29 casos. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, a cidade do interior, né, que explodiu, foi a cidade de Bagé, com aquele médico da Santa Casa lá de Bagé, que contraiu a doença no Rio de Janeiro. E lá em Bagé começou pela área médica. Foi o primeiro município fora Porto Alegre onde os números dispararam. Mas a gente consegue observar que também, devido às ações que foram tomadas na cidade, inclusive o fechamento das entradas, um rigor, né, no fechamento das entradas, na fiscalização, e também o Exército que fazia a desinfecção dos carros, a gente percebe que o número ele ficou contido. No Vale dos Sinos são 26 casos, com 2 óbitos. Aí vem Lajeado com 23 casos lá em Lajeado. Marau é um número que chama muito a atenção. Marau é uma cidadezinha, fica próxima a Passo Fundo. E lá em Marau se observa esse número, né, de 22 pacientes pelo tamanho da cidade. É uma cidade muito pequena, o que chama muito a atenção, tanto é que o índice chega a 54, ali, aquele número vermelho, que é a incidência por 100 mil habitantes. Então, veja que Marau chama muito a atenção. Não se sabe se é pela proximidade com Passo Fundo, mas daí tem um número que, portanto, é bastante alto, né? 22. E São Leopoldo, no Vale dos Sinos, mais 2 casos, chegando a 21. Então, por aí segue 889 casos confirmados no Rio Grande do Sul. Bom, o homem que agrediu uma mulher na manifestação deste domingo, ele está identificado pela Polícia Civil e deve ser intimado ainda hoje para prestar depoimento à polícia. Também, a polícia tenta ouvir a vítima, que foi agredida com um soco. Nós vamos conversar agora ao vivo com o colega Lucas Abate, que está na 17ª Delegacia de Polícia aqui em Porto Alegre e vai atualizar para a gente essa situação toda. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala aqui da 17ª Delegacia de Polícia, no centro de Porto Alegre. Delegacia que está investigando esse fato que aconteceu em uma manifestação ainda na tarde de ontem. Essa manifestação que ocorria em frente ao Comando Militar do Sul, também no centro de Porto Alegre. Um grupo de manifestantes que estavam pedindo uma intervenção militar, também o fechamento do Congresso e do Senado, além da reabertura do comércio. Só que além da manifestação, André, chamou bastante atenção essas imagens aí que estão rodando na tela. Uma confusão que gerou aí a agressão de uma mulher, essa imagem que mais chama atenção, um homem que agride com um chute e com um soco uma mulher, inclusive uma das agressões aconteceu pelas costas. Então o delegado Kleber Lima, que está investigando esse caso, já identificou esse homem, vai conversar ao vivo daqui a pouco conosco para dar mais detalhes sobre essa situação, o que já foi apurado e também se há outros envolvidos nessa ocorrência. E agora a gente está mostrando as imagens, Lucas, e a gente consegue ver perfeitamente a agressão que vem pelas costas. Foi exatamente quando tu falavas. A gente vai mostrar em seguida, agora na sequência, a gente vai ver as imagens. Esse homem, que é um homem alto, que foi identificado, foi o homem que partiu para cima, né, agredindo as pessoas que estavam próximas, inclusive colegas jornalistas. O Glauco Paza estava ali por perto e também viu, daqui a pouco a gente vai conversar com o Glauco, ele viu também toda essa movimentação e essa confusão, e agora vai aparecer na imagem ali. Olha só o que ele faz, bate por trás, a mulher pediu para ele não agredir mais e vejam o que ele fez. Imediatamente desferiu um tapa, um soco no rosto dela, levando ela até o chão. Esta pessoa já foi identificada, este agressor foi identificado e agora a polícia precisa o quê? Precisa ouvir, né? Precisa da oitiva, como se diz. Precisa ouvir este agressor,
precisa ouvir esta mulher que foi agredida e tem uma outra moça que foi agredida que estava enrolada numa bandeira. E o Glauco Paza, que estava ontem fazendo reportagem, ele passou aí por perto, acompanhou uma parte dessa confusão e é com ele que a gente vai conversar agora. Oi, Glauco, bom dia. Está em home office, né, Glauco? Como está? Tudo bem, André? Bom dia a todos. Pois é, agora é a minha vez de ficar em casa e ficar em casa mesmo, né? Trabalhando. Observando todas aquelas regras de preservação. Prazer falar contigo e realmente a gente acompanhou essa manifestação de ontem à tarde no centro de Porto Alegre e dá para dizer o seguinte, alguma hostilidade e bastante, dá para dizer assim, não é alguma, é bastante, com a imprensa. Eu fui testemunha de 2 ameaças, digamos assim, de pessoas que não queriam que a gente registrasse aquele momento, o que me parece uma contradição, inclusive, que a manifestação ela deveria ser mostrada, até por uma questão de expor o que eles querem com aquela manifestação, mas enfim, uma mulher numa bicicleta perguntou se a gente iria entrevistar alguém, eu disse que não sabia ainda, e ela deu a entender o seguinte, era melhor não entrevistar, porque senão a gente ia se dar mal. Mandando recado, homem que de longe fez uma... Exatamente. E um homem que de longe, também mascarado, fez uma espécie de ameaça dizendo que, olha, é melhor vocês não estarem aqui, né? Mas, enfim, é a nossa função. Você sabe que nós, como jornalistas, temos que registrar essas manifestações, sim, com a devida distância. Então, eu me precavi, falei para o nosso cinegrafista para a gente manter uma distância prudente, fizemos as imagens, deixamos o local quando eu fiquei sabendo dessas agressões, desses episódios lamentáveis. Quer dizer, a tentativa... Sim. A tentativa ainda de calar a imprensa, né? Além de toda a manifestação como foi feita, com uma série, né, de desrespeito a próprio distanciamento social e uma série de outras questões aí, mas ainda com tudo isso queriam afastar, quer dizer, amordaçar a imprensa que não podia mostrar a manifestação. Era o que faltava, né, Glauco? E o que me chamou a atenção também, André, muitas pessoas sem máscara. Quer dizer, havia aglomeração e muitas pessoas sequer protegidas, com o mínimo de proteção que seria a máscara, né? Naquele momento lá no centro da cidade. A polícia, é bom que se diga, estava presente, mas acompanhava à distância, assim como a EPTC, que fazia a fiscalização de trânsito, André. Pois é, o governador Eduardo Leite falou hoje de manhã que não poderiam, por exemplo, é livre a circulação, né, pelo Estado, que não teria o que ser feito. Mas eu acho que pela parte da Prefeitura ainda há necessidade de uma autorização, não sei se foi solicitada, que foi feita. A questão é como o tamanho que isso tomou, né? A dimensão que isso tomou e principalmente no momento que a gente pede para as pessoas, né? Fiquem em casa. Por quê? Manter o distanciamento é obrigação nesse momento, é extremamente importante para a gente não ver os números aumentarem daqui para frente. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco com o Lucas Abate, também com o delegado que está à frente da investigação. Agora, meu assunto contigo, Glauco, é sobre um idoso que foi acusado injustamente pelo furto de um celular. Isso aconteceu dentro de um hospital, o Hospital Dom João Becker, aqui em Gravataí. E aí a esposa dele, a mulher desse idoso, desse homem, que estava internada, ela ficou nervosa com a situação e em seguida teve um ataque cardíaco e morreu. O Glauco acompanhou esse caso e vai explicar um pouquinho pra gente antes da gente mostrar a reportagem. Glauco. Pois é, um fato lamentável realmente. Ontem eu consegui falar com o seu Everaldo, né, que é o marido, o viúvo, no caso. Ele havia feito o enterro da esposa, estava chegando para fazer exames, departamento médico legal, profundamente abalado ainda, indignado com o que aconteceu no Hospital Dom João Becker. Segundo ele, foi vítima de maus tratos, agressões e preconceito racial. Uma coisa lamentável realmente, viu? Não, e ainda ele foi agredido lá dentro, é isso, Glauco? Conta pra gente um pouquinho da história antes da gente mostrar a reportagem. Como é que começou tudo, Glauco? Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, a acusação, no mínimo é questionável. Teria sumido um celular, um aparelho celular de dentro do hospital. Em primeiro lugar, não foi verificado corretamente, porque a gente vai saber depois que o celular foi encontrado. E depois, ele foi acusado injustamente de ter roubado esse celular. Mesmo dizendo que, olha, sequer tinha celular, não sabia o celular. Ele é um senhor de 62 anos de idade, humilde, e tentou se explicar. Mas a resposta, segundo ele, de funcionários e de agentes terceirizados da segurança foi a agressão. Imediata agressão e palavras
de ofensa que ele quer levar adiante agora para buscar justiça, André. Ele está profundamente indignado com o que aconteceu. E, segundo ele, a morte da esposa teve relação direta porque ela viu as agressões e não suportou. Que coisa triste, né, André? Olha, ela teria tido um ataque cardíaco ao ver aquela cena, ao ficar impactada com tudo aquilo. E ela tinha ido ao hospital, ela estava junto quando ela viu todas essas acusações? Estava internada. Uhum. Ela já estava internada estava no quarto. Sim, e ele estava como acompanhante, né? Estava ali fazendo o acompanhamento da esposa quando aconteceu este fato. Estava num quarto que não era individual e aí reside também a questão de que esse outro ocupante do quarto pode servir como testemunha. Sim. Porque agora a questão é buscar todas as provas para instrumentalizar uma possível o hospital, realmente, porque por que foi proceder dessa forma com o seu Everaldo? Glauco Paz, 11h50, agora faltando 10 para o meio-dia. Para quem está chegando agora com a gente, estamos falando deste caso que aconteceu ontem aqui em Gravataí, na região metropolitana. Glauco é um idoso que estava acompanhando a mulher estava internada por algum outro problema de saúde, não sei qual é o problema de saúde que ela tinha, Glauco. A mulher estava internada e esse senhor acompanhando... Fígado. Estava com problema de fígado. E aí estava acompanhando a senhora e sumiu o telefone celular de um dos atendentes, é isso? Exatamente, sumiu o telefone celular. Ele foi acusado pelo sumiço, ele tentou argumentar, só que de nada adiantou. Segundo ele, a revista foi tão rigorosa que a própria esposa, mesmo internada e usando fraldas, passou pela revista dos funcionários. Quer dizer, um constrangimento total. Isso se confirmando é um absurdo total. Não, e aqui aparece a gente mostrando aí a imagem, a equipe do Glauco fez, o momento que ele foi ontem até o... Perdão, foi sábado isso, não foi ontem, foi sábado. Ele foi ontem, sim, depois do enterro, ele foi até o departamento de perícias para fazer o exame de corpo de delito, né, Glauco? Isso mesmo, até porque é o seguinte, o que ele notou é que depois da repercussão do caso, várias pessoas se solidarizaram com ele, dizendo inclusive o seguinte, o senhor não pode ficar sem buscar justiça. E é isso que ele está fazendo, André. Agora... Ele está buscando todas as provas possíveis, por isso o exame também de corpo de delito, para buscar a justiça nesse caso aí. Não, quando tu me relataste que a mulher dele internada teria passado também, né, por essa averiguação para ver se o telefone estaria com ela, inacreditável. Agora, a pergunta que eu faço, o hospital está alegando o quê? Nós já tivemos problemas com o hospital e nós mostramos algumas reportagens sobre reclamações, né, feitas ao hospital aqui de Gravataí devido ao falecimento de mulheres e de crianças, né, pós-parto. Inclusive, essas imagens que a gente está mostrando são imagens de arquivo de manifestações em frente ao Hospital Dom João Becker. Aquela senhora de vermelho foi uma vítima, né? Teve uma criança, um bebê que morreu logo depois do nascimento. Isso foi ali no início do ano. E agora o relato, né, gravíssimo dentro do hospital, acusando esse homem negro de ter roubado um telefone celular, a mulher internada vendo toda a situação. Os dois passaram por revista e ele, inclusive, com machucados, né? Tudo claro, isso vai ser investigado aí pela polícia, aí o momento que ele vai fazer os exames, e ela tem um ataque cardíaco e morre. Este é o enredo do que aconteceu sábado dentro de um hospital. Agora, o que o hospital alega? O que a direção, que é extremamente responsável e atenta, o que eles alegam, hein, Glauco? Acho que caiu o sinal de áudio do Glauco. O Glauco me escuta agora, Glauco? Eu estou momentaneamente sem o sinal, André. Tá. Mas, na verdade, é o seguinte, o que nós temos é uma posição, uma nota oficial. Nós temos uma nota oficial do hospital dizendo que vai fazer a averiguação interna. Somente isso. Não tomou nenhuma posição interna para apurar quais são os responsáveis por tudo isso que aconteceu. Porque, lembrando, são funcionários e seriam também trabalhadores de uma empresa terceirizada, que fazem a segurança do hospital. Teriam interferido também de forma violenta e teriam, inclusive, batido no seu Everaldo. Essa é a explicação. Uma implicância interna
vai ser feita para apurar esse caso aí. Então, uma nota padrão que foi enviada, inclusive, para todos os órgãos de imprensa, André. Nós estamos, tentando uma entrevista com a direção do hospital, que é administrado, na verdade, aqui pela Santa Casa de Porto Alegre, que nós temos o maior respeito pela história da Santa Casa, então nós certamente vamos ter uma resposta a respeito deste caso aí. Obrigado, Glauco Paza, pelas informações, e em seguida a gente vai mostrar mais detalhes deste caso que aconteceu no final de semana aqui no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Deixa eu conversar agora com É o chamado do Lucas? É isto? Oi. É. Somente a gente está botando. O Lucas Abate está se posicionando, ele está na delegacia de polícia, porque o homem que agrediu uma mulher naquela manifestação que foi ontem, olha ali agredindo, mas levou a mão na cara dela sem dó nenhum, porque ela pedia para parassem as agressões. Pois ele já está identificado pela Polícia Civil e deve ser intimado ainda hoje para prestar depoimento, E a polícia também está tentando ouvir a vítima, que foi atingida aí por um soco. Por isso, o Lucas está nos acompanhando, está com o delegado que investiga o caso, Lucas? Vamos lá. Lucas, pode ir, já dei as explicações aqui, pode ir contigo. André, a gente está aqui junto com o delegado Kleber Lima, titular da 17ª Delegacia de Polícia, que está investigando esse caso. Delegado, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender ao vivo aqui na SBT. O que já foi possível apurar referente a essas agressões que aconteceram ontem na manifestação? Boa tarde, já conseguimos analisar todas as imagens de vídeo que as pessoas, alguns manifestantes gravaram, as câmeras de vigilância de todo o entorno, que nos dá uma dinâmica do fato. Estamos com 4 vítimas já aqui na delegacia sendo ouvidas neste momento e elas já reconheceram por fotografia os agressores, 2 dos agressores pelo menos, e é uma questão de tempo para que a gente os intime e eles deem a sua versão sobre os fatos. A dizer, é lamentável que tenha acontecido isso, lamentamos profundamente que a livre manifestação do pensamento descambe para uma agressão odiosa, como ocorreu com essa senhora, e ela está aqui na delegacia já sendo ouvida. A gente vê nas imagens, ela é agredida por trás, pelas costas, acaba caindo no chão. Vocês conseguiram apurar se teve algum outro fato motivador ou se foi uma agressão que surpreendeu de fato a vítima? Segundo ela, não houve nenhuma provocação, ela não provocou os manifestantes. É um depoimento dela. Segundo ela, não houve e ela foi pega de surpresa realmente. Estava saindo dali, é a versão que ela dá. Mas com certeza, para apurar todo o fato, nós temos que ouvir também os agressores. Nada justifica uma agressão. Não há hipótese de justificativa para uma agressão daquele tipo. Mas é dado a eles também o direito de se defender e dar a versão sobre os fatos. E é isso que nós vamos fazer. André, o delegado Kleber Lima está com retorno, ele está te ouvindo aí no estúdio, se quiser fazer um questionamento diretamente com ele. Quero sim, delegado. Bom dia. Eu vi uma entrevista que o senhor concedeu hoje de manhã na Rádio Gaúcha e estava acompanhando. O senhor já tem alguma linha, ou seja, eles podem ser denunciados, o senhor está investigando, simplesmente ali pelas questões das agressões. Fora isso, não há nada que que eles possam ser enquadrados, digamos assim. O que vai ser avaliado é única e exclusivamente as agressões, é isso? O que nós estamos avaliando naquele fato ali são as agressões. Há um crime ali de lesão corporal de natureza leve, que ocorreu, uma infração penal de menor potencial ofensivo e com relação à manifestação, ao teor da manifestação, teria que se apurar com mais cautela e com mais tempo. Não dá para se dizer aí que há um crime nesse momento. A priori, são esses 2 crimes que a gente vai apurar. Lesão corporal e uma moça lá também que estava nua, ficado nua, que seria um atentado ao pudor, digamos assim. Então, é isso que nós estamos apurando neste momento. Agora, o ato não era ilícito, por exemplo? Aquela manifestação ali. Não, a manifestação do pensamento é um direito constitucional garantido pela Constituição. Direito constitucional, previsto na Constituição brasileira. O teor há que se discutir. Tem gente que apoia, tem gente que abomina.
Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas um direito que todos têm de se manifestar. A manifestação do pensamento é livre. Delegado, nessas imagens que estão circulando, que a gente reproduz na tela, inclusive, mostra claramente esse homem que agride, que é o que já foi identificado, o homem que agride pelas costas. E tem um segundo homem também que, em um determinado momento, acaba agredindo até mesmo os colegas da imprensa. Com relação a esse segundo envolvido, já há uma identificação? Também já está identificado e já estamos providenciando na intimação dele. É uma questão de localização. Com a repercussão do fato na imprensa e nas mídias sociais, com certeza eles se evadiram, mas serão localizados por as nossas equipes. Muito bem, Lucas. Obrigado ao delegado. A gente vê nas imagens aí aquela senhora, ela apanhou 2 vezes. Na primeira vez, logo depois que ele deu um chute, e depois quando ela se levanta, ó, a primeira vez foi agora, tá? Agora, em seguida, olha só, aí ela cai no chão. Aí ela levanta e vem mais uma vez, ó, quer ver, ó? Mais uma vez, ela, olha ali, mais uma vez, ele agrediu mais de uma vez essa senhora. E agora, portanto, se aguarda o depoimento na parte da tarde deste agressor. 12:00 em ponto, nós vamos seguir com esse assunto, mas antes eu quero mostrar para vocês o depoimento daquele senhor que estava dentro de um hospital aqui na região metropolitana acompanhando a esposa, um senhor de 62 anos, que foi acusado pelo furto de um telefone celular, o que veio por água abaixo depois. A mulher dele, vendo tudo aquilo, que estava com um problema, né, no fígado, estava internada, ficou nervosa, teve um infarto, um ataque cardíaco e morreu. Vamos ver o que disse esse senhor no depoimento dele. É um relato doído do seu Everaldo. Fui espantado dentro do hospital, fui retirado dos braços da minha mulher, que eu estava de cuidador dela. Disseram que negro não era acompanhante. Já mostrei que eu achava, mas seu negro, você não é acompanhante. Eu sou um cidadão, negro não é um cidadão. Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos, acompanhava a esposa, que estava internada com problemas no fígado, no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele diz que foi acusado pelo sumiço de um celular e mostra as marcas que seriam resultado das agressões de funcionários e seguranças terceirizados. Me empurraram para um lado e para o outro e... Foi aquela cena, me pegaram minha mochila de trabalho, com meu apartamento todo jogaram no chão para dar a revista, total revista. Revistaram a minha mulher que estava acamada, tudo com fralda. A esposa, Maria Gonçalves Lopes, de 56 anos, ao ver tudo, não resistiu. Acabou morrendo com um ataque cardíaco. Ela viu eles me agredindo, viu me jogando as minhas roupas no chão, tudo. Me batendo com as mulheres técnicas e tudo gritando que tinha sumido o telefone, que o culpado era eu, tudo. O aparelho acabou sendo encontrado. Os funcionários, então, teriam pedido desculpas e tentaram agradar o idoso com um lanche. A indignação virou o boletim de ocorrência e a polícia disse que vai investigar possíveis crimes de constrangimento ilegal, injúria racial e lesões corporais. E quer saber ainda se a morte da esposa do seu Everaldo teve ligação direta com o fato. Serão solicitadas informações e identificação de eventuais funcionários ou terceirizados que, segundo esta vítima, teriam participado destes delitos que esta vítima sofreu. O Hospital Dom João Becker esteve recentemente no centro de outras polêmicas. Um bebê acabou nascendo no saguão antes que a mãe recebesse atendimento. Uma outra mulher acabou perdendo o filho após ter ficado mais de 20 horas em trabalho de parto, com 41 semanas de gestação. Os fatos geraram protestos. A instituição disse que vai instaurar uma sindicância interna para apurar o que aconteceu na madrugada de sábado. Movimentos negros manifestaram solidariedade. Fui batido, fui humilhado covardemente, de todo sentido. Seu Everaldo fez exame de corpo de delito e promete seguir lutando por justiça. E o hospital de Gravataí, o Dom João Becker, administrado pela Santa Casa, que nós temos o maior respeito, nós estamos tentando um contato com eles, né? Eles emitiram uma nota dizendo que iam investigar, ia ter uma investigação interna e que o agressor, o guarda, seria de uma empresa terceirizada, o que não
né, invalida a responsabilidade do hospital, que tem que saber muito bem quem contrata e orientar muito bem essa pessoa que contrata, né, para conduzir ali as questões internas. Então, isso, logicamente, vai ser investigado pela polícia e nós estamos com o espaço aberto para a direção do hospital para que explique, né, que dê a versão do que aconteceu mesmo em meio a esta apuração que foi aberta, né, no hospital para investigar. Lamentável o fato que aconteceu. Lamentável. E vai se ver também se a morte desta mulher tem ou não relação com a agressão. Quer dizer, isso aí agora, tecnicamente, vai ter que ser mostrado. Bom, eu quero antes lembrar que a gente vai até 1 da tarde com muita informação. Quero que vocês me acompanhem, porque em seguida a gente vai ter uma entrevista sobre a liberação dos R$600. Tem muita gente indo até agências da Caixa Econômica Federal e não é para ir, gente. Uma informação importante que eu passo para vocês. Para fazer a retirada do dinheiro em espécie, é só a partir do dia 27, tá? Antes disso, não há necessidade de ir até as agências da Caixa Econômica Federal. O que é importante, se você receber o dinheiro e para você fazer a transferência, você tem que ter um outro aplicativo. Isso tudo tem a orientação já no aplicativo do auxílio emergencial. Mas aí você tem que abaixar um outro aplicativo da Caixa, que é o Caixa Tem. T-E-M, Caixa Tem. E aí esse aplicativo você consegue fazer as transferências para outras contas, pagar conta, enfim, tudo mais. Mas daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes numa entrevista sobre esta outra etapa, né, que começa a partir de hoje, de liberação do auxílio emergencial, né, o chamado Corona Voucher, para as pessoas que estão necessitadas e precisando de dinheiro. Em seguida, como eu disse, uma entrevista e outros detalhes também. Uma outra coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco, estou olhando aqui o nosso chamado, o espelho, nós temos em seguida, vamos falar sobre a previsão do tempo, viu? Preocupação pela falta de chuva aqui no estado. Mas a gente tem uma reportagem sobre como é importante valorizar o momento que as pessoas se recuperam da Covid e saem do hospital. A gente tem mostrado diversos casos aí de pessoas se recuperando e é tão bom a gente comemorar isso. Com este caso aí desse senhor, foi em São Leopoldo este aí, né? Foi em São Leopoldo, este garoto também aqui na Zona Sul de Porto Alegre, foi recebido com violino na saída do hospital. Então, a importância, né, desta celebração na recuperação. Isso é importante, sim, para o paciente, para a família e para os funcionários. Ali foi um sino que foi doado para que cada um que se recupere toque o sino na hora de sair do hospital. 12:06. Agora a gente volta para a redação. Tem outras notícias com a Gabi Lerina. No interior de Canguçu, uma ponte cedeu quando um caminhão tentou cruzar esta ponte. Parece que ele tentou escapar do pedágio, foi isso, Gabi? É isso sim, André. Essas imagens foram feitas por uma moradora lá da localidade. Vejam só a situação aí do caminhão, né, que acabou tombando. Mas, de acordo com informações da prefeitura, essa ponte já estava sinalizada que estava danificada. Sim. Isso aconteceu na altura da BR-392. É uma estrada rural que dá acesso à Coxilha dos Campos e serve como um desvio, como você disse, da Praça de Pedágio da Glória, no 1º distrito. O incidente ocorreu no último sábado e a gente está mostrando para vocês agora essa situação aí desse caminhão que, olha só, imagina como é que eles fizeram para retirar esse caminhão daí, né? Pela situação da estrada lá, a ponte toda já prejudicada, né, André? Foi certamente agora, difícil Gabi, o resgate desse caminhão. Eu quero chamar a atenção, Gabi, assim, ó, desde que foram feitas as concessões de estradas, de pedágios aqui no Rio Grande do Sul, isso faz parte da concessão, pelo menos era assim, só se mudou agora. As empresas, elas precisam oferecer uma rota alternativa para quem não quiser pagar o pedágio. Né? E isso funciona, em alguns lugares funciona muito bem. Então, neste caso aí, pode ser que a estrada seja um pouco mais distante, é uma opção que o motorista faz, se ele quer ou não pagar o pedágio. Então, assim, eu acho que essa ponte, né, ela deveria estar em melhores condições para qualquer um passar por ali, né? E não passar um caminhão e cair do jeito que caiu. A gente pode ver, inclusive, ali que a estrada é toda de chão, né, André? Certamente a estrada, a ponte de madeira, né, já estava avisado, caminhão bem pesado, a gente não sabe o que ele estava carregando, mas, enfim, a situação é bem precária mesmo ali, como você disse. Chama atenção e é importante essa sua observação. Agora, tem muitas estradas no interior, Gabi, que elas são de madeira. Né? Ali mesmo, em Arroio Grande, pertinho de Jaguarão, e o nosso colega Guilherme sabe bem o que eu estou falando, ele está na redação e conhece bem toda a região. Ali em Arroio Grande tem uma ponte muito bonita que atravessa, que eu acho que é o próprio Rio Jaguarão, e que ela é de madeira. Claro, é uma ponte mais estruturada. Então, muitas vezes é isso, o motorista vê a ponte e acredita que possa passar, e não. Essa ponte aí caiu e ainda bem que ninguém ficou ferido. Mas vale a informação. Tem que ter uma rota alternativa para quem
optar em não pagar o pedágio. Bom, a gente está em 2020, mas tem ainda algumas cidades que não têm acesso asfáltico, né? A verdade é que já tem muitos sendo inaugurados nesse último ano de 2020, mesmo apesar de toda a pandemia. Mas tem cidade ainda que está praticamente isolada, né, André? Não, e o pedágio para carro nesse trecho aí é de R$12, quer dizer, não é pouca coisa. E caminhão, então, aí depende da quantidade de eixos, vai para R$70, R$80. Pouca coisa não é. Mas vale aí a informação. Outro assunto, pelo menos 6 casas foram queimadas, né? Foi na noite de ontem, aqui em Alvorada, na região metropolitana. O que aconteceu nesse incêndio aí, hein, Gabi? Olha o tamanho lá do fogo, né? Chamou muita atenção. As famílias perderam tudo, André. Imagina o desespero dessas famílias, né? Esse incêndio começou por volta das 9 horas da noite de ontem. Foi o Corpo de Bombeiros da própria cidade de Alvorada que atendeu a esse incidente, esse incêndio. E o fogo começou nas casas de madeira, no final da rua Pedro Osório, que fica lá no bairro Jardim Aparecida. Como as residências ficam muito próximas, bem grudadinhas uma na outra, foi fácil para o fogo, olha, tomar conta das 6 casas, de acordo com as informações dos bombeiros. Olha, além do caminhão, né, do Corpo de Bombeiros de Alvorada, outros corpos de bombeiros também tiveram que ajudar lá nessa ocorrência por causa do tamanho do fogo, né, das chamas que foram altas, como a gente consegue perceber aí. Olha, durou esse trabalho aí muitas horas, foi até o início aí da madrugada. Ninguém ficou ferido, mas a gente está vendo até os gritos das pessoas desesperadas, aí de né? As crianças chorando. Acabaram perdendo tudo, né, Já André? nesse momento tão difícil, né, Gabi? Tão difícil, Momento de pandemia, infelizmente, 6 casas queimadas em Alvorada. Obrigado, Gabi Lerina. E atenção, olha só, confirmado, daqui a pouco eu vou conversar com a administração do Hospital Dom João Becker aqui de Gravataí sobre o caso daquele idoso, né, que teria sido agredido, tá aí ele, e ele estava junto com a esposa vendo, ele foi acusado de um roubo de celular, o que não se confirmou, a esposa dele teve um ataque cardíaco e morreu. Então, daqui a pouco a gente conversa com a administração do Hospital João Dom Becker, cuja administração é feita pela Santa Casa aqui de Porto Alegre. Lembrando que na sexta-feira à noite, este senhor estava acompanhando a mulher que estava com um problema de fígado, estava internada no hospital e aí sumiu um telefone celular. Segundo o relato dele, ele teria sido agredido, inclusive pela segurança do hospital, né? Foi agredido pela segurança e aí quando se deram conta encontraram o telefone celular. Em meio a isso, a mulher dele, né, vendo aquela cena de racismo, ficou desesperada, teve um ataque cardíaco, uma parada cardíaca e morreu. Aí depois ofereceram um lanche para ele, pediram desculpas que houve um mal-entendido. Isso é o relato dele que agora está nas mãos da polícia para investigar e o próprio hospital abriu uma investigação, né, para saber o que de fato aconteceu dentro do hospital, que a agressão teria sido feita por uma empresa contratada, o que não minimiza a responsabilidade do hospital que fez a contratação e deve, não é, orientar esses trabalhadores. Enfim, a gente em seguida vai ter uma conversa, né, com a administração do hospital. Nós estamos fechando agora a entrevista e ao vivo para a gente ter alguns esclarecimentos. O colega Lucas Abate está indo para lá e em seguida a gente vai ter mais informações e um esclarecimento que diz o Hospital Dom João Becker frente a mais esta acusação. Lembrando que lá no início do ano a gente teve problemas, né, com mães que perderam filhos recém-nascidos, que teve um caso de mais de 20 horas esperando para nascer um nenê e agora este caso envolvendo o Dom João Becker. Em seguida a gente traz mais detalhes. Bom, e agora nós vamos falar sobre os efeitos econômicos do coronavírus. O decreto do governo do estado, né, que foi publicado na semana passada, manteve a restrição para o funcionamento do comércio aqui na região metropolitana de Porto Alegre e também na Serra. Aí lá na Serra chamaram o governador, olha governador, não é bem assim, aqui a gente está fazendo, já temos aí algumas iniciativas e dá para a gente negociar e abrir o comércio. Aí o governo autorizou. Mas aqui na região metropolitana, em Porto Alegre principalmente, está tudo fechado. Bom, sobre os reflexos do comércio, a situação dos comerciantes, dos funcionários, nós vamos conversar com o presidente do Sindilojas, que é o Sindicato dos Lojistas da capital, o senhor Paulo Cruz, a quem agradecemos desde já a sua participação aqui no SBT Rio Grande. Bom dia, prazer falar com vocês aí do SBT. Muito bem, seu Paulo, eu acho que é importante a gente esclarecer. No final de semana, eu vi uma movimentação muito grande em restaurantes aqui na região metropolitana, em restaurantes e em supermercados. E a gente vê que
será que não seria possível, né? Eu acho que essa é a posição do Sindlojas, de se fazer uma readequação para que as lojas pudessem abrir, porque acaba sendo, me parece que, injusto com o comércio, não é verdade? Exatamente, é muito injusto com o comércio, nós estamos sofrendo muito com isso, né? O retorno será difícil, principalmente para as pequenas e médias empresas, e o fluxo nas feiras... Nós estamos com um problema de comunicação, vamos tentar ajustar isso, porque o Sindlojas fez uma pesquisa, inclusive, resultado que saiu na semana passada. O comércio aqui em Porto Alegre tem uma ideia de que eles vão levar 11 meses para se recuperarem. Gente, quando eu falo essa questão do comércio, eu quero sempre deixar tudo muito claro. Dentro dos tais parâmetros, né, dos parâmetros de saúde, que é o que sempre diz o governador do estado. Então, o questionamento que eu faço, por exemplo, e eu venho fazendo há vários dias, né, mantendo o mesmo número de pessoas circulando, mas até fazer com que elas se espalhem um pouco, os mercados estão atrolados de gente. Restaurante aqui na região metropolitana, onde deveria estar fechado, sexta e sábado de noite, uma movimentação grande. E aí eu pergunto, não adianta o prefeito, vai ter decreto, tem que usar máscara, tem que manter a distância. Sabe que isso é difícil, o povo não respeita. E é difícil de se fazer esse controle, infelizmente. Então, é isso que eu digo. O comércio, sim, está sendo penalizado, mas não significa que vão abrir o comércio e está tudo resolvido. Não. O que a gente defende é a abertura, mas respeitando todas aquelas normas, né, de higiene, de distanciamento, porque dentro do restaurante isso acaba não sendo respeitado, e nem dentro do supermercado. Né? Então, agora o senhor me escuta, doutor Paulo Cruz? O senhor está me escutando? Sim, eu estava escutando muito bem. Tá, eu estava falando dessa pesquisa que o comércio fez com o Sindlojas fez com 400 comerciantes. E a pergunta que eu faço para o senhor, quase um ano que o comércio deve levar aí para se recuperar. Vocês estão gestionando o que junto ao governo do estado para que tente reabrir antes do final do mês as lojas, ou pelo menos aos poucos, né, abrir o comércio aqui em Porto Alegre? Bom, na verdade, André, nós estamos gestionando mais em relação ao prefeito de Porto Alegre, né? Prefeito Nelson Marquesan, porque o governo, o decreto estadual proíbe aqui, mas há uma sintonia entre o governo estadual e o governo municipal. E como há esse decreto também do governador, do prefeito Nelson Marquesan até 30 de abril, nós estamos gestionando justamente porque o prefeito foi sensível na Páscoa e permitiu que as lojas de chocolates vendessem chocolates na Semana da Páscoa. E também o mercado público. E nós não estamos, não concordamos que, por exemplo, uma feira livre, que nem que aconteceu sábado no Largo de Patur, tinha uma multidão de pessoas, e assim, multidões nos parques e tal. E o nosso comércio, ele é espalhado pela cidade, e a grande maioria são lojas pequenas, que nunca tem mais de uma, duas pessoas dentro das... Além disso, nós temos o problema da chegada do frio, que as crianças crescem de um ano para o outro e não têm onde comprar suas roupas. Os pais, as mães não têm onde comprar sua roupa. Há uma dificuldade disso. Nós precisamos urgente disso. Fora isso, nós temos a segunda maior data do varejo, que é o Dia das Mães. O comércio se preparou, compra, adquiriu os seus produtos, está correndo em casa. Se isso não ocorrer, o prejuízo é muito grande. Mas nós não precisamos falar só disso, né, André? Estar fechado 30 dias é muito para quem tem empregados, para quem tem estoque, para quem paga impostos, e fica muito difícil. Por isso, nós contamos com a sensibilidade do prefeito e em conjunto do governador, para que a gente possa abrir de acordo com alguns protocolos que foram instituídos pela OMS e que seja a distância, álcool gel disponibilizado, máscaras. Nós orientamos os nossos lojistas que todos disponibilizem máscara para as pessoas que forem visitar nossas lojas. Mas realmente nós precisamos abrir, porque senão nós teremos... As empresas já vão abrir, elas irão abrir com uma venda 50% a menos do que tinha. Por quê? Porque as pessoas têm insegurança, vão mudar seus hábitos, vão segurar o dinheiro para uma necessidade que não sabe se poderá vir. Presidente,
Então nós... Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta, 2 perguntas em uma. Já tem lojas que fecharam as portas definitivamente? É a primeira pergunta. E a segunda, em termos de demissões, o que já tem de demissões no setor? Não, nós não temos muita... A primeira pergunta é assim, nós indicamos que o lojista não feche, porque não é um problema de um lojista. O problema é de todos. Então tem que administrar, tem que negociar, conversar com os fornecedores, com os empregados e manter seu negócio aberto para depois ver como é que vai fazer. E quanto aos empregados, o governo disponibilizou a suspensão do contrato, muitos colocaram os funcionários de férias, né? E tem essa suspensão do contrato de até 60 dias. Então há condições do comércio se manter. De uma outra forma, né, André? Tá certo. Muito obrigado, Paulo Cruz, pela entrevista, presidente do Sindlojas aqui em Porto Alegre. Olha só, indústrias e agências bancárias estão na luta contra o coronavírus. Linhas de montagens, né, se formaram para dar conta, né, de equipamentos que ainda faltam. Os detalhes a gente vê na reportagem agora. O cuidado com a beleza deu lugar à preocupação com a saúde. Na fábrica de Itatiba, interior de São Paulo, a Nivea Brasil produziu 110 toneladas de álcool em gel. O material foi incluído em kits de higiene, doados para hospitais, ONGs e instituições beneficentes. Nós já estamos fazendo a segunda produção de álcool gel para conseguir atender aí mais de 1 milhão de pessoas com essa produção e centenas de milhares de pessoas com a produção de sabonetes. Os 3 maiores bancos privados do Brasil também aderiram a esta corrente de solidariedade. Bradesco, Itaú e Santander formaram uma força-tarefa e anunciaram a importação de 5 milhões de testes rápidos para detectar a Covid-19, além de equipamentos hospitalares, como tomógrafos e respiradores. Também serão compradas 15 milhões de máscaras de tecido, fabricadas por microempreendedores. A produção será entregue às secretarias estaduais de saúde e comunidades carentes. Na região metropolitana de Porto Alegre, a fabricante de armas Taurus, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está produzindo 60 mil máscaras de proteção. Os equipamentos serão distribuídos a profissionais da segurança e da saúde. Em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, a Oderich, fabricante de condimentos, doou mais de 4.500 embalagens de ketchup para armazenar álcool em gel. A gente entrou no projeto de cabeça para contribuir, para ajudar esse pessoal que está na linha de frente a se proteger. Essa prevenção nesse momento é muito importante. É isso aí. E daqui a pouco, gente, nós vamos falar sobre o auxílio emergencial de R$600. Quem tem direito a receber hoje, a partir de hoje, esse dinheiro? Quais são as principais dúvidas, os principais problemas enfrentados? Por exemplo, o pessoal não tem que ir hoje na caixa lá para retirar o dinheiro. Para retirar o dinheiro, né? O dinheiro vivo, como a gente diz, em espécie, é só a partir do dia 27. Só a partir do dia 27. Então, a gente viu ali, ó, né? Aqui, isso é para você fazer o pedido do auxílio emergencial. E depois tem o aplicativo que é o Caixa Tem. Caixa Tem. Com esse aplicativo que você vai fazer a transferência do dinheiro. Para quem tem telefone, mas está sem internet, há uma liberação para que você tenha acesso ao aplicativo da Caixa Federal. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e mais informações através de uma entrevista, né, explicando, né, tentando tirar e esclarecer ainda as dúvidas de quem tem ou não direito a este auxílio emergencial. Agora, 12h e 22 minutos, está na hora do esporte. E é ele, Glauco Pazza, está em home office, trabalhando em casa esta semana, mas acompanhando de olho nas notícias esportivas, né, Glauco? Exatamente. Lembrando que tudo para biscoitos Zezé, carinho que vem de família agora em casa, esta semana, reforcei o estoque de biscoito Zezé. Então ninguém vai me visitar, eu tô feliz da vida, porque todo o estoque vai ficar pra gente aqui, viu? Tá certo. Olha, André, reflexos do novo coronavírus. A questão está perturbando muito a vida financeira dos clubes e o Internacional já aventou uma possibilidade aí, no mínimo inusitada. Terminar com as concentrações dos jogadores antes das partidas. Por quê? Porque isso significaria mais dinheiro no caixa do clube. O Grêmio já anunciou que deve ter um prejuízo, sei lá, de 25, 30 milhões, vai depender de como vai andar aí a questão do novo coronavírus. O Inter tem uma folha salarial.
não fica muito longe também da folha do Grêmio, vai ter um prejuízo grande e eles começam a se adequar à nova realidade. Bom, resta saber se vai funcionar. Na Europa, os jogadores não concentram, mas e no Brasil? Será que eles vão ter disciplina suficiente para isso? Fica aí a grande pergunta, a grande questão. E tem Grenal, André. Você tá louco, Glauco? Tem Grenal? Tá louco, Grenal Glauco? Tem. O futebol tá parado? Tô louco, sim. Mas não, tô louco para dizer o seguinte, ó. Vá lá nas redes sociais do Grêmio e ajude no combate ao coronavírus e ajude os clubes também. Por quê? Porque eles têm um Grenal de máscara. Tem máscaras de Grêmio, de Inter, pro torcedor, aquele que é fanático e que também quer preservar a sua saúde. No caso do Inter, a campanha chamada... Obrigado, Glauco. Hoje seremos. Glauco, hoje tá difícil. A internet tá de mal comigo hoje. Tá de mal comigo. A gente já teve uma entrevista ontem com o Dr. Paulo, há pouco com o Dr. Paulo Cruz do Cindy Lojas, foi problemática. E agora com o Glauco, está com um problema no sinal. Mas mesmo assim a gente reforça aí essa campanha para Inter e Grêmio, torcedores de Inter e Grêmio, né? Acessarem ali a internet e fazerem a compra, né, dessas máscaras aí. É a dupla Grenal também contra o coronavírus. E você vai ver ainda hoje novas informações sobre a agressão ao idoso dentro de um hospital aqui em Gravataí. A polícia investiga nesse caso de racismo, inclusive. E a Caixa Federal libera novo lote de R$600. Você vai receber esse auxílio? Está em dúvida? Acha que tem que ir lá na agência da Caixa? Não, não vai lá, não precisa ir lá agora não. Fica em casa acompanhando a gente. Vou para um rápido intervalo, rapidinho já volto. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 12h28. E atenção, porque começou hoje o pagamento de um novo lote do auxílio emergencial de R$600. Nós vamos conversar agora, ao vivo, com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Ricardo Biertrolio. Olá, boa tarde, muito obrigado por conversar com a gente. Muita gente está indo para a fila das agências e não é o momento ainda, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, né, pelo espaço de poder estar aqui bem informando a população. Realmente, né, as pessoas estão indo para as agências sem necessidade, né? Então, neste final de semana, a Caixa já fez os créditos para contas de mais de 9,1 milhões de pessoas que fizeram a inscrição pelo aplicativo ou pelo site. E esse crédito, na sexta-feira, foi feito aí 3.400.000 clientes, né, da Caixa que receberam o crédito na poupança. No final de semana foi remetido mais de 1.400.000 para mais de 1.400.000 contas em outros bancos, né, que indicaram no aplicativo. E hoje a Caixa está abrindo mais de 4.200.000 contas poupança digital, né, onde o dinheiro vai ser acreditado automaticamente nesta conta. E esta conta, neste momento, ela é movimentada só de forma digital através de um aplicativo chamado aplicativo Caixa Tem. Então, neste momento, não está sendo feito o pagamento em espécie nas agências. Isso só vai ser permitido em espécie, para retirada em espécie, a partir de qual dia, superintendente? O pagamento em espécie inicia um calendário que vai iniciar no dia 27 de abril. Certo. E esse calendário é por data de nascimento e ele se estende até o dia 5 de maio. Então, neste momento, todos que tiveram o crédito em conta, poupança digital, ele pode fazer pagamento de contas de água, luz, telefone, boletos, né? E até mesmo transferir para outras contas. O ideal Ele é só não vai não poder, se neste deslocar. momento. Exatamente, evitar aglomerações, evitar o risco até de contágio, de andar na rua. Então, tudo foi pensado nesse sentido. Então, realmente, nesse momento, não precisa se deslocar até as agências da Caixa. Superintendente Ricardo Biertrolio, né, superintendente da Caixa Federal, por isso que é importante as pessoas que estão nos acompanhando. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, e é a hora para a gente, então, tirar essas dúvidas. Uma das perguntas que me fazem muito é sobre a demora. A pessoa se cadastrou e ali diz no acompanhamento que está aguardando avaliação, enfim. Por que isso tem acontecido e até quando as pessoas vão ter essa mensagem ainda? Por qual período o senhor poderia adiantar para a gente? Bom, primeiro, assim, foram mais de 40 milhões de pessoas que fizeram o cadastro nos aplicativos e no site. Então, é um número assim, bastante expressivo.
Quando se faz a inscrição no site aplicativo, essa informação ela é remetida à Dataprev, que ela tem aí até 5 dias úteis para fazer todo o batimento com todos os cadastros que o governo tem disponível. Cadastro do Fundo de Garantia, relação de quem é beneficiário do INSS e assim por diante. Após ele trabalhar esses cadastros, ele é homologado essa lista pelo Ministério da Cidadania e após que é enviado para a Caixa. Então, do primeiro lote, né, a Caixa recebeu, foi lá no dia 14 ou 15, estou enganado, mas e na sexta-feira já começou o pagamento de 9 milhões 14. Né, deste lote. E agora, todos os dias estão vindo, né, estão sendo processados pela Dataprev e está recebendo. Então é normal a demora? Porque é algo assim, nunca visto antes. E a preocupação grande é que receba aqueles que têm o direito de receber. Né? Então, tem muitos cadastros que eles estão feitos e eles não estão de acordo com a lei, ou seja, eles serão reprovados. Então, isso é um cuidado que a Dataprev tem de fazer esse batimento, cruzamento, para quem tenha realmente o direito, né, receba. Superintendente... Mas é importante frisar assim, que todo o acompanhamento é feito no próprio site aplicativo, que ele acompanha esta evolução. Tá, que é o aplicativo, o auxílio emergencial. Esse aqui que a gente tem mostrado seguido. E é importante também que a pessoa baixe esse outro aplicativo que o senhor falou, que é o Caixa Tem, né? A gente está mostrando ali a foto do auxílio emergencial. Aí tem um outro aplicativo que é muito fácil de baixar e eu queria que o senhor reforçasse, mesmo quem não tem internet consegue baixar esse aplicativo. Exatamente. O aplicativo Caixa Tem é o aplicativo onde ele vai movimentar o recurso. Então, são dois, né? Então, o Caixa Auxílio Emergencial, onde faz inscrição e depois comprova, enfim, vem a aprovação aí do seu cadastro. No momento que ele recebe o recurso na poupança Caixa Digital, ele baixa esse aplicativo Caixa Tem, que vai ter um link no próprio aplicativo onde ele fez a inscrição para baixar. As operadoras têm um acordo aí com a Caixa, elas não vão cobrar a navegação desse aplicativo, então ele é gratuito. É um aplicativo que ocupa pouca memória no smartphone do celular do cidadão, né? E ele é muito fácil, é quase como se fosse um WhatsApp. Né? Você vai ali, ele vai te perguntando, você vai respondendo. Então, por exemplo, quer fazer uma transferência? Sim. Qual o banco? Qual é a conta? Qual é o valor? E nessa conversa vai fazendo a transação. Para cadastrar a senha nele, ele é muito fácil também. Vai colocar o CPF e ele vai fazer algumas perguntas e vai validar aquele cadastro. Com isso, já pode, desde já, né, movimentar e não precisa esperar até o dia 27, quando inicia o pagamento em espécie. Superintendente, uma outra questão que eu acho que ela é bem importante. São feitos 3 pagamentos, não significa que vão ser feitos em três meses. Na verdade, são 2 feitos agora no mês de abril, é isto? E outro em maio. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. E mais, quem ainda não se cadastrou, pode se cadastrar. É importante isso porque tem muita gente que tem essa dúvida, por falta, enfim, não importa quais razões, não fez ainda o cadastro. E por isso a gente pede para o senhor Ricardo Bertrolio, que é superintendente regional da Caixa, explicar para a gente. É muito importante que isso é a dúvida de muitas pessoas. Então, primeiro, assim, estão 3 grupos. O do Bolsa Família, todos já foram selecionados, estão recebendo seu calendário normal. O cadastro único, que também já foram todos selecionados e todos já foram creditados a primeira parcela. E agora o grupo que fez nos aplicativos e no site. Então, esse calendário que nós estamos trabalhando agora de forma fracionada é em relação à primeira parcela. Né? A segunda parcela, ela já inicia o pagamento também no dia 27 de abril. Então, muitos que vão sacar em espécie, por exemplo, no dia 27 de abril, já vão ter 2 parcelas para receber. E a segunda parcela vai de 27 de abril a 30 de abril, também por data de nascimento. E a terceira parcela, ela vai ser paga no final de maio, que é de 26 de maio a 29 de maio, também por data de nascimento. Importante falar, foi perguntado aqui. Tem pessoas que não estão no cadastro único, não estão no Bolsa Família, e demorou para se dar conta que tem direito, ou nem sabia que tinha direito, e resolveu, tipo assim, lá em final de maio, né, fazer a inscrição. A inscrição está aberta até o final do período da lei. Ele pode fazer em qualquer momento. Que é até 31 de dezembro.
Não, é o período agora até o final, até o mês de junho. Ah, tá. Eu achei que era né? do decreto de calamidade. Como esse saque agora emergencial é esse período de 3 meses, fazendo a inscrição nesse período, se, por exemplo, já passou o pagamento da primeira e segunda parcela, ele vai receber lá na frente 2 parcelas junto, ou até as 3 parcelas, né? Se fizer dentro do período, tem direito às 3 parcelas, mesmo que faça um pouco atrasado esse cadastro. Entendi. Bom, agora finalizando a conversa com o senhor, superintendente regional daqui da Caixa Federal, Ricardo Bertrolio, eu só queria chamar a atenção. Primeira coisa, no dia 27, a minha preocupação é que no dia 27 muita gente corra para a Caixa para retirar esse dinheiro em espécie. Vocês estão fazendo algum plano para segurar essas pessoas? Sim, a Caixa está trabalhando hoje, nós estamos envolvidos para fazer um plano de mídia e de comunicação para informar o cidadão, né, do que ele pode fazer sem vir à agência. Nós também estamos já trabalhando algumas ações que serão divulgadas em relação a atendimento, né, que a gente possa evitar as aglomerações de pessoas em frente às agências. Essa é uma preocupação que a Caixa tem, toda a população tem, os órgãos de saúde têm também. Então, nós estamos trabalhando, né, para que a gente evite, né, esse tipo de situação. Isso ainda a Caixa vai divulgar algumas ações, né? Essa semana estamos preocupados e trabalhando de informar sobre o aplicativo, e na semana que vem, quando iniciar o pagamento em espécie, aí a gente vai também anunciar algumas medidas de forma antecipada. O que eu acho que é importante, né, superintendente, ali no site da Caixa mesmo, né, entra ali na internet, caixa.gov.br, vai em auxílio emergencial, ali tem uma maneira muito didática de ajudar, né, as pessoas com perguntas e respostas, né? Eu queria que o senhor chamasse atenção para isso, porque ali a gente tem uma aula do que pode e o que não pode, datas, prazos e aplicativos. Queria que o senhor chamasse atenção para isso. Exatamente. No site auxilio.caixa.gov.br tem informações desde aquela, quem tem direito, quem não tem, qual é a etapa, como também a Caixa vai disponibilizar no site a relação das agências, né, e os seus horários de atendimento. Então, se a Caixa fizer alguma ação, por exemplo, de horários diferenciados, pode acompanhar por ali também, né, quais serão as agências que poderão eventualmente estar atendendo mais cedo, né, para pagamento ou informações. Então, assim, na dúvida, procure no site, ele tem toda a informação. Reforço, não é necessário ir presencialmente nas agências nessa semana, né, para buscar o seu auxílio emergencial. Isso vai diretamente nas contas, ou que ele informou quando fez a sua inscrição, ou a Caixa abre uma conta automática e aí baixa o aplicativo Caixa Tem e poderá movimentar. Tá certo. Que aí quem tem o cadastro único já está ali indicado uma conta, é isso, né? Que aí vai automaticamente para esta conta, ou no caso, o Banco do Brasil. Exatamente. Muito bem, eu agradeço o Ricardo Bertrolio. Nosso espaço está sempre à disposição, qualquer coisa que o senhor precise, né? Todo dia nós estamos, né, falando e todo dia chamando a atenção das pessoas para esses cuidados, essas datas, e o telefone 111 para quem também quiser ligar e tirar dúvidas, não é? Exatamente. E também tem o telefone 121, que é do Ministério da Cidadania, que também faz atendimento sobre auxílio emergencial. 121. Obrigado pelo espaço, conto sempre com a Caixa. Obrigado, 120. Um grande abraço ao senhor. Obrigado. Então aí tem o 111 e agora o 121 também, um telefone que pode ajudar para quem quiser tirar mais, né, dúvidas e pegar mais informações. Gente, agora meio-dia e 41, 25 graus é a temperatura. A gente volta a falar sobre aquele caso de um idoso que foi acusado, tá aí ele, foi acusado injustamente pelo furto de um telefone celular. Isto aconteceu aonde? Dentro de um hospital na região metropolitana, o Hospital Dom João Becker. A partir do momento que ele foi acusado, que houve aquela confusão toda, que ele disse que foi agredido por um funcionário do hospital, por um servidor, por um segurança, aí ele mostrando para a nossa equipe onde as marcas da agressão. Em meio a tudo isso, a esposa dele, que estava internada, teve um ataque cardíaco e veio a falecer logo em seguida. O Lucas Abate está em Gravataí, né, onde tudo aconteceu, e vai nos dar mais detalhes. Está onde agora, hein, Lucas?
Boa tarde, André. Eu falo do Hospital Dom João Becker. Aqui ao meu lado também está o diretor do hospital, o Dr. Marcelo Paza, que vai dar mais detalhes, esclarecer o posicionamento do hospital referente a essa situação envolvendo o Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos, em que aconteceu essa situação que ele disse que foi acusado de furtar o celular, foi levado para uma sala, acabou sendo agredido e no meio de tudo isso ainda acabou perdendo a esposa. Doutor Marcelo, obrigado por nos atender. Qual é o posicionamento do hospital referente a essas denúncias do senhor Everaldo? Bom dia. Primeiro, a gente agradece a oportunidade de poder esclarecer os fatos. A direção do hospital, assim que soube, tomou conhecimento dos fatos, iniciou uma sindicância, iniciamos ontem mesmo, ouvindo os funcionários do hospital, conversamos com os 8 funcionários que estavam presentes no plantão durante a noite, e hoje pela manhã seguimos com essa sindicância, ouvimos mais 5 dos funcionários envolvidos, e nós já temos algumas conclusões. Tá? Claramente, uma das coisas que foram colocadas, a gente gostaria de deixar bem claro que não houve, em momento algum, questionamentos relativos a racismo no fato, não existiu isso. A agressão também não aconteceu, nós temos, além dos depoimentos dos funcionários, as filmagens que, no devido tempo, nós vamos colocar à disposição das autoridades, que mostram que não houve agressão nenhuma física. Né? E a questão da relação do óbito da paciente com o fato também não procede. Nós conversamos com as equipes médicas, o caso da paciente era um caso que chegou muito grave, já era previsto e a família sabia disso, que o óbito era uma questão de horas relativa ao estado de saúde da paciente, que por uma questão ética a gente não pode entrar em detalhes, mas a paciente já chegou e já se tinha essa previsão de que o óbito era premente, não tem relação o óbito com o que aconteceu, até porque a paciente não estava... o ocorrido não foi na presença da paciente, que estava num estado de consciência torporoso, né, comatoso nesse período. Sim, André, o doutor Marcelo também está na escuta. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer uma entrevista exclusiva e é importante o hospital se posicionar, por isso eu mesmo disse que era importante a gente ouvir o hospital, ouvir a versão do hospital. Eu quero agradecer a nossa equipe de produção que conseguiu o contato com o Hospital Dom João Becker, até porque sabemos administrado pela Santa Casa aqui em Porto Alegre. Doutor Paza, a pergunta que eu faço para o senhor, então, ela não teve um ataque cardíaco? Não, eu não posso discutir os detalhes do caso clínico, mas a paciente tinha um caso clínico muito delicado que estava, desde o início da internação, ela foi atendida pelo SAMU em casa, ela tinha uma doença crônica muito grave e evoluiu para o óbito de uma maneira, dá para se dizer assim, natural em relação à doença que ela tinha. E as marcas não desse foi senhor... uma parada cardíaca, não foi infarto como foi aventado em as marcas nas costas? Veículos aí de imprensa. Olha, nós temos as imagens, André, tá, de todo o momento em que aconteceram os fatos. Não houve agressão. Isso eu posso lhe garantir. Nós temos as imagens, não houve agressão. Pode disponibilizar para nós essas imagens? Nenhuma. O senhor pode disponibilizar? As imagens vão ser disponibilizadas para as autoridades. Como elas envolvem outras pessoas e outros pacientes que estavam presentes, nós não podemos divulgar publicamente para a imprensa. André, eu acho até importante a gente esclarecer, em algum momento o senhor Everaldo foi acusado do furto desse celular e se sim, de onde surgiu essa suspeita? O que aconteceu, os relatos dos funcionários, é que houve a perda desse celular de uma das funcionárias. Elas estavam discutindo, procurando esse celular, fizeram uma ligação para o celular e, por uma infeliz coincidência, tocou o celular do senhor Everaldo naquele mesmo momento.
Ele vibrou dentro da mochila, ele não atendeu naquele momento o celular e isso gerou uma desconfiança por parte das funcionárias de que pudesse estar lá o celular. E quem fez a abordagem? Foi acionado um funcionário da segurança que tomou cuidado de pedir para o senhor Everaldo acompanhá-lo para fora do ambiente onde estavam internados os pacientes e iniciou uma abordagem relatando que estavam à procura do celular. E isso gerou, é óbvio, uma revolta do seu Everaldo, se sentindo acusado, e ele passou a se exaltar em relação a isso. As câmeras, as imagens mostram claramente isso. O nosso segurança passou o tempo inteiro com as mãos no bolso, então não tem como ele ter agredido, e a gente tem as imagens para provar isso. E o posicionamento do hospital, o Dom João Becker aqui de Gravataí, sobre esse fato, né, essas denúncias do senhor Everaldo de que no último final de semana foi acusado de furtar um celular aqui dentro da instituição e depois agredido por funcionários da segurança. O diretor do hospital, Marcelo Paz, está esclarecendo o ponto de vista, o posicionamento do hospital nesse fato. O que é importante agora, a gente precisa ver as imagens até para ver a sequência, né, doutor? E desde já agradecemos a posição do hospital, que isso nós, né, precisamos ter e queríamos ter esta posição. Agora, de fato, isso vai ter que ser mostrado numa sequência, inclusive porque houve sim um constrangimento, né? O senhor mesmo disse desse senhor que justamente naquele momento tocou o celular dele, foi levado para fora e aí foi revistado. A gente tem informação que a esposa dele, a paciente, foi revistada, é verdade isto? Olha, a gente ainda está apurando todos esses fatos, não temos essa constatação ainda. O que nós temos até agora visto é que ele foi solicitado foi feita essa abordagem, e quem começou a questão da revista, que ele mesmo começou a disponibilizar seus pertences para que fosse visto que ele não tinha furtado o celular. A abordagem não foi com esse intuito, mas ele mesmo fez questão de mostrar as suas coisas para provar que não tinha sido... E o celular estava onde aí, que ele não teria furtado o celular. Isso foi muito rápido, esses eventos foram muito rápidos, porque nesse meio tempo, inclusive, o celular acabou sendo encontrado, e isso acabou se encerrando o assunto. E eu acho importante salientar que isso aconteceu em torno das 4 horas da manhã. O óbito da paciente foi às quase 10 horas da manhã. Ele aconteceu bem depois, quando o ambiente já estava calmo, já era outra equipe que estava no plantão, outra equipe médica e assistencial. Então, essa questão eu gostaria de fortalecer esses 3 pontos. Não houve racismo, não houve em momento algum, não houve agressão física, e o óbito da paciente não teve relação nenhuma com o fato, nenhuma relação. Muito bem, doutor, então. Só até para esclarecer e evitar fatos futuros, o procedimento adequado não seria chamar a Brigada Militar nesse caso? Muitas vezes viaturas estão aqui na frente. Para deixar bem claro, nós estamos apurando o procedimento do hospital. Já aconteceram em outros momentos furtos dentro do hospital. O nosso procedimento é não abordar, é não fazer esse tipo de abordagem. Essa situação a gente está abordando para ver por que nesse caso aconteceu dessa maneira, mas o procedimento institucional não é nem com polícia, nem internamente a gente fazer abordagem para esse tipo de investigação. Não é essa a orientação. Muito bem. Institucional, não é essa.
Obrigado, doutor Marcelo Paz. Obrigado, doutor Marcelo Paz. Obrigado, Lucas Abate, aí, pelas informações nesta entrevista aí exclusiva aí com o Hospital Dom João Becker. Olha só, uma ação conjunta da Brigada Militar apreendeu drogas e produtos eletrônicos aqui em Canoas, na região metropolitana, não é mesmo, Gabi Lerina? Foi isso sim, André. Foi uma denúncia averiguada pelo Serviço de Inteligência da Brigada Militar. Eles foram lá e conseguiram entrar numa casa que fica no bairro Matias Velho, em Canoas. Dentro dessa casa, os policiais encontraram 20 quilos de maconha. A droga estava prensada em tijolos e embalada com uma fita. Além disso, também, a Brigada Militar encontrou uma pistola calibre 380, um carro e diversos produtos eletrônicos, entre eles uma televisão e 2 balanças. Como esses materiais elétricos não tinham, por exemplo, nota fiscal, acabaram sendo apreendidos pela polícia. E também, além de tudo isso, 2 homens foram presos. Isso aconteceu, então, no bairro Matias Velho, aqui em Canoas. Na região, há um ponto de venda de drogas que funciona nas proximidades, de acordo com as informações das investigações. Por isso, há suspeita de que a maconha seria comercializada no próprio bairro Matias Velho. Ponto para a polícia, né, André? É verdade. Agora, a criminalidade não está nem aí em tempos de pandemia. O negócio é, né, partir aí para o crime mesmo. Bom, outro assunto. Um cavalo foi recolhido pela Brigada Militar de Canoas. O cavalo era maltratado enquanto puxava uma carroça. Olha, dá uma dor de ver isso. Dá uma dor de ver isso acontecendo e, infelizmente, tem muito por aí. Pois é, aquele tipo de imagem, situação histórica que a gente odeia trazer aqui para os nossos telespectadores, né, André? O caso aconteceu novamente em Canoas. Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento quando perceberam uma senhora que conduzia uma carroça. Segundo a Brigada Militar, a mulher batia constantemente no animal. Os policiais decidiram fazer a abordagem. Nesse momento, perceberam que o cavalo estava com diversas escoriações. Pobrezinho do cavalo. Mas foi resgatado e agora vai comer, vai descansar, vai ficar em quarentena. Foi encaminhado aí, foi recolhido pela Secretaria dos Direitos Humanos, dos Direitos dos Animais de Canoas e encaminhado para um local onde deve receber tratamento, alimentação, cuidado e principalmente carinho, né, André? Carinho e amor, é isso que ele precisa. Obrigado, Gabi Lerina. Agora 12h53. 327 municípios já decretaram situação de emergência por causa da falta de chuva. Estael Cias. Oi, Estael, boa tarde. Quando é que a chuva chega, Estael? Me diz que eu vou correndo esperar por ela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente o cenário é desolador. Tem municípios que há 30 dias não recebem chuva significativa, especialmente entre a campanha e a zona sul do estado, região aí onde a situação é mais grave em termos de falta de chuva. Nesta semana isso ainda não acontece. Nós temos aí o mapa mostrando a previsão para hoje. A previsão é de uma segunda-feira, que depois dos nevoeiros esparsos pela manhã tem uma tarde ensolarada de norte a sul do estado. Tem um outro agravante, o calor, a temperatura é alta, a máxima prevista de 31 graus em Santa Rosa, 29 graus em Porto Alegre, temperatura no centro do estado também chegando a 31 graus, lá na fronteira oeste, na região de Uruguaiana. O ar seco vai predominar nesta semana, associado à temperatura alta, infelizmente não traz nenhum benefício, pelo contrário, agrava a situação da estiagem e traz um outro risco de incêndios, de queimadas, que vai aumentando ao longo da semana com a manutenção do tempo seco. Na quarta-feira, André, vai ter uma instabilidade passando fraca pelo oceano, pode trazer nuvens, traz um pouco de refresco, a temperatura na quarta-feira baixa um pouquinho, 2 a 3 graus comparado ao que vai acontecer hoje e amanhã, dias muito quentes, mas não passa disso. Refresco, alguma instabilidade talvez no litoral, na Costa Doce, mas nesta semana o que vai comandar o tempo é um bloqueio, uma situação de ar seco e a chuva realmente fica distante. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, provavelmente quando a gente conversar aqui, teremos notícia da chuva. Há previsão de instabilidade nos últimos dias do mês de abril. Não vai reverter o quadro, com certeza, mas deve trazer um pouco de alívio. Tomara. E a gente vê que o calor, ele chega essa semana. Hoje a gente tem 29 aqui em Porto Alegre, amanhã 30. E segue durante a semana temperaturas até relativamente altas, né, Estael? Sim, apesar do outono ser normal, essa grande variação térmica, semana passada tivemos marcas negativas, essa semana calor, mas é isso mesmo, 4, 5 dias de temperatura acima da média.
Tá bem, obrigado, Estael Cias. E a gente se encontra agora na quinta-feira. Um beijo grande, te cuida. Bom, a gente termina o SBT Rio Grande de hoje com uma reportagem sobre os pacientes recuperados do novo coronavírus, da Covid-19. Todos deixaram o hospital com festa. E essas homenagens, elas não são à toa, elas fazem parte do tratamento emocional, psicológico diante da Covid-19. Festa para Dona Silza, de 65 anos, que deixou a CTI. A cena registrada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é cada vez mais comum. Simboliza a superação de uma etapa, vida que recomeça. Então, simbolizar isso através de uma cerimônia, de um ritual, é muito importante para fechar esse ciclo e agora começar um novo, É dar um significado para aquele momento. Simbolizar aquilo é primordial. Para esta psicóloga, atos de humanização como esse fortalecem o paciente, que continua se recuperando em casa. É também um estímulo às equipes de saúde, depois de tanta dedicação. Em São Leopoldo, o seu antenor tocou o sino da vitória ao sair do tratamento intensivo. E de lá para cá tem sido maravilhosa a recuperação dele. Todos os dias melhorando cada vez mais e a gente só tem a agradecer. Eu sou abençoado por Deus. As homenagens valem para todos que enfrentaram o vírus e venceram. Médicos, enfermeiras, pacientes, familiares. O Bruno ganhou celebração especial para começar uma nova fase. Não esperava também um violinista e acho que o que me deixou feliz na hora e não sabia o que falar, acho que era pela quantidade de pessoa que tinha ali, doutor, enfermeira, que até mesmo que não me atendeu na hora ali, mas eu fiquei muito feliz. A música ela é terapêutica, então a música deu todo aquele fechamento, trouxe um afeto, A música traz emoções aí, então foi bem bacana. As imagens do Bruno, do seu antenor, da Dona Silza, nos dizem que superar o desconhecido não é fácil, mas são a prova de que é possível. Mesmo diante desse cenário assustador, ainda existem finais felizes e que ainda há esperança. Gabi Lerina, é o desconhecido, É uma doença que a gente torce muito para que logo se descubra um remédio, que logo se descubra uma vacina. Enquanto isto, Mesmo a letalidade sendo mais baixa que a influenza, por exemplo, ela é preocupante, É um vírus que tem se modificado. Então, por isso é essa preocupação, O pessoal dá um espirro, se assusta. Os médicos chamam, inclusive, de um vírus muito traiçoeiro, Porque aos poucos se vai conhecendo como ele realmente funciona no organismo e funciona de forma diferente nos diferentes tipos de organismo. Agora, o que a gente mais quer, André, é poder mostrar todos os dias mais e mais vídeos de pessoas sendo curadas, aplaudidas, porque arrepia muito, Não tem como se emocionar, André? A gente vê aí ali no Hospital em São Leopoldo, O senhorzinho ali batendo o sino e por aí vai. Mas é importante que tem muita gente, sim, se recuperando, obviamente que tem. E aí, por isso a gente faz questão de valorizar e de mostrar aí essas manifestações na saída do hospital. Isso é tão importante para os próprios profissionais, para o paciente, para a família, para todos, Enche a gente de esperança, É verdade. Sopro de esperança. A gente assiste essas imagens, se emociona junto e torce para que tudo dê certo. Beijo, Gabi. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.